Olá, amante da natureza, tudo bom com você? Aqui quem fala é José Sensini e hoje eu trago com muita alegria, satisfação mais um vídeo para você sobre o tema intestino preso. Então, se você tem interesse nesse tema, conhece alguém que precisa disso ou você precisa disso, fica aqui com a gente, curte, compartilha, dá o like e vamos espalhar isso para que chegue no maior número de pessoas possíveis, tá bom? Para tratar e para o povo parar de sofrer, né? Então fica aí que a gente vai dar várias dicas do que pode ser feito nesse quadro, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, que ocorre muita confusão na cabeça do povo, é a definição. O que é o intestino preso? Né? Muita gente acha que se não evacuar todo dia, tem intestino preso. Isso não é intestino preso. Isso não é nada, na verdade. Isso pode estar... sua saúde está ótima, intestinal aí está ótima, isso não significa nada. A gente começa a definir um quadro de intestino preso se a pessoa fica mais de 3 dias sem evacuar e principalmente se quando for evacuar isso vem acompanhado de uma dificuldade na evacuação. Então dores para evacuar, dificuldade até um possível sangramento, tá? Isso tudo, então a junção desse tempo de 3 dias mais essa dificuldade é o que vai definir que você tem uma constipação intestinal, uma dificuldade aí de evacuação. Tá? Se você come muito pouco ou fez um jejum, é normal você ficar uns dias sem evacuar porque não tem matéria-prima para fazer o bolo fecal, tá? Então é comum também, tá? Então a gente tem que definir muito bem isso, porque senão a gente a gente se preocupa com uma coisa que não precisa ou começa a tomar medicamento por uma coisa que não precisa. E às vezes pequenas mudanças podem fazer também com que o nosso intestino funcione melhor e ter um ritmo melhor. A gente não precisa ficar tomando nada, tá? Então, bom, a constipação intestinal pode ter uma série de causas, tá? As mais comuns estão relacionadas a exercício físico, movimentação e dieta, mas também pode ter algumas causas de outras doenças diversas, pode causar uma constipação intestinal, variação hormonal, alguns traumas também, lesões locais. Pode causar uma constipação, um bloqueio do intestino, tá? Mas o mais comum, como foi dito, está ligado à alimentação e à prática de exercício físico, tá? Então, se você não se movimenta, muito comum isso acontecer em idosos, eles não se movimentam muito, as fezes vão ficando travadas, o intestino não consegue fazer a movimentação que ele precisa para eliminar as fezes. Então, a prática de exercício físico é fundamental para o funcionamento correto do intestino, tá? E não estou falando de academia, nada intenso, mas é movimentação, a gente precisa andar, a gente foi feito para isso, tá? Então, e a outra causa mais comum é a alimentação, principalmente a alimentação que não tem o consumo mútuo de fibras e água. Então, para o seu intestino funcionar, você precisa ingerir fibras junto, né? Não necessariamente ao mesmo tempo, mas precisa ter a ingestão de fibras e água. Uma só dessas duas substâncias aí não vai fazer efeito. Se você consumir só fibra sem água, você não vai ter um benefício intestinal. E se você consumir só água sem fibras, também você não vai conseguir ter esse fluxo melhorado do intestino. Então é a junção dos dois que faz o funcionamento do intestino acontecer, tá? Algumas coisas têm que ser evitadas, principalmente alimentos como farofa, refinados, principalmente açúcar e farinha, e tudo que contém esses dois refinados devem ser evitados, tá? Isso porque o açúcar e a farinha eles causam, assim como medicamentos, laxantes, a gente já vai comentar, causam desbiose intestinal. Isso altera a flora intestinal. Isso causa problemas no intestino de uma forma geral, tá? Então a gente tem que evitar o consumo desses alimentos, tá? Como eu disse também, a gente citou purgante, evitar o consumo de purgantes. Esses alimentos, esses medicamentos podem ser até inclusive de plantas medicinais,
eles causam uma alteração no intestino, eles forçam a movimentação intestinal, eles causam uma irritação no intestino e por isso que o intestino se movimenta e acaba eliminando as fezes. É uma tentativa do intestino eliminar o próprio medicamento, tá? Mas isso faz com que o intestino fique, entre aspas, viciado, ele fica dependente, cada vez mais ele vai precisar daquela substância para causar o peristaltismo. Então, é válido a gente não utilizar esses medicamentos só em casos muito pontuais. Então, se a sua constipação intestinal é crônica, você não deve utilizar esses medicamentos. Você deve utilizar outros tipos de medicamentos que a gente vai citar em breve, tá? Então, fica a minha dica aí. Sem falar que esses medicamentos eles podem causar inflamações, cólicas terríveis, alterações aí da flora intestinal, inclusive tumores, tá? Pólipos. Então é válido evitar o máximo possível esse tipo de medicamento. É muito útil você ingerir na dieta certos tipos de alimento. Então, sempre as frutas são uma boa indicação, né? Principalmente as frutas que contêm muito líquido ou muito óleo, porque eles vêm acompanhados de fibras e junto com os líquidos, vitaminas, sais, minerais, óleos, eles ajudam a movimentar o intestino. E lógico, as clássicas são mamão, pera, e ameixa, mas o abacate entra também como possíveis plantas, frutas que a gente pode utilizar ao nosso favor. Você pode fazer um suco com tudo isso, uma vitamina, né? Coloca um pouco mais de água e ingerir isso todo dia, sem dúvida seu intestino vai melhorar. Tá? Evitar a banana ajuda a prender, a banana, a goiaba, são frutas que ajudam a segurar um pouco o intestino. Precisamos evitar ela. Aqui no Brasil a gente também tem a jabuticaba, né? A jabuticaba é uma ótima planta para soltar o intestino, então é um pouco mais difícil da gente encontrar ela, infelizmente, mas é uma opção. O iogurte é um alimento válido, o iogurte e o mel também ajuda. O iogurte, de preferência, pode ser o kefir também, se for feito no leite. Para esse caso de constipação intestinal, no leite vai ter um efeito maior, porque o leite tem essa função. Não precisa ser muito, tá? Um pouquinho ao dia já ajuda. Ok? E a gente chega então em algumas plantas medicinais que a gente pode utilizar ao nosso favor para tratar a constipação intestinal. A gente tem o coco, o óleo de coco, a água de coco, a própria fruta do coco vai ajuda a lubrificar o intestino, é uma opção. Vários óleos podem ser utilizados para lubrificar o intestino. Óleo de linhaça, óleo de gergelim, o próprio azeite, tá? São óleos benéficos para o organismo que vão ajudar. O óleo de chia também é uma opção, o óleo de prímula é uma opção. Todos esses óleos ajudam a lubrificar o intestino e você ingerindo ele, você consegue então melhorar essa função intestinal. Temos também o goji berry. Goji berry é uma frutinha que tem grandes potenciais terapêuticos e um deles é para lubrificar o intestino, tá? Principalmente em mulheres. Então, o consumo dele frequente, uma colher de sopa ao dia, faz o intestino funcionar melhor. Você pode, inclusive, bater isso numa vitamina, fica muito bom, tá? Algumas outras opções que a gente tem é a maca peruana. A maca peruana é muito bom para constipação em idosos, tá? Associado principalmente à erva doce. A erva doce é uma planta útil justamente para aqueles que têm constipação por ausência de movimentação, que é muito útil então para os idosos. Tá bom, minha gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter ajudado vocês. Se você acha que esse vídeo é útil para alguém, vamos botar o nome da pessoa aí, vamos compartilhar, fazer com que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possíveis, tá bom? Um forte abraço para vocês e até breve.